Você vai assistir agora ao programa Opinião sobre Homofobia, exibido pela TV Assembleia em 2012. A entrevista do então deputado federal Jean Willis ao jornalista Vanderlei Araújo abordou temas como a criminalização da homofobia, que na época era projeto em tramitação no Congresso Nacional. Apenas em 2019, os atos de preconceito e violência contra homossexuais passaram a ser enquadrados na lei do racismo. A possibilidade de casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo foi outro tema abordado na entrevista e que teve mudança ao longo desses 10 anos. Apesar de não haver legislação sobre o assunto, já existe decisão do Supremo Tribunal Federal que garante esse direito. Reveja agora o Opinião no Memórias, o programa da TV Assembleia que celebra os 20 anos da emissora. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião. Nosso entrevistado de hoje, o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willis. Ele é militante da causa LGBT e também dos direitos humanos de uma forma mais geral. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vanderlei, pelo convite. Bom, eu queria começar a entrevista focado um pouco mais no tema homofobia, né? Nós sabemos que há projetos em tramitação no Congresso Nacional. Um tratando especificamente do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, e outro que trata da criminalização da homofobia, né, que seria aí considerado, em sendo aprovado, até mesmo crime tipo como de racismo, me parece. Isso. Se eu falasse um pouco dessa tramitação, já tem um tempo que isso vem se desenrolando no Congresso e por que até hoje não foi aprovado? Tá, então vamos começar, Vanderlei, explicando da maneira mais objetiva possível, dentro do tempo de um programa como esse, né, o que é homofobia. Então, a homofobia ela é uma aversão generalizada aos modos de vida homossexuais, né, e às pessoas homossexuais. E quando eu falo as pessoas homossexuais, eu estou incluindo aí as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, uma aversão a essas pessoas e aos seus modos de vida que se expressa de maneira soft, leve, por meio de discriminações do tipo de você demitir pessoas ou não admitir pessoas porque são homossexuais ou porque se assumiram homossexuais, até a expressão dura, né? A homofobia se expressa de maneira soft, leve e também de maneira dura através dos assassinatos e agressões. E esses assassinatos, essa homofobia, né, que se expressa em assassinatos e agressões, já vitimou muita gente nesse país, né? E muita gente que é cidadã desse país, muita gente que paga impostos em dia, que é cobrado pelo Estado em seus deveres, mas não tem seus direitos garantidos. Então, uma maneira da gente levar a cidadania a esse conjunto da população, a essa parcela da população que atualmente não tem cidadania, a maneira que a gente tem é por meio de projetos que atualmente estão tramitando lá no Congresso Nacional. Nós temos o projeto que criminaliza a homofobia, que está no Senado, ou seja, criminalizar implica introduzir o crime de homofobia no Código Penal, através de uma equiparação da homofobia ao racismo e ao antissemitismo. Ou seja, a homofobia passa a ser tratada como é tratado hoje o racismo, né? Você tem a injúria racista e essa injúria racista ela é criminalizada. Ou seja, a pessoa que pratica a injúria racista, motivada pelo racismo, paga uma pena, se ficar provado que ela praticou isso. Então, há esse projeto de lei que equipara a homofobia ao racismo. E há, na Câmara dos Deputados, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, que estende o direito ao casamento civil aos homossexuais, que também é uma etapa importantíssima na luta pela cidadania, porque atualmente, por não ter acesso ao casamento civil, os homossexuais têm menos 126 direitos em comparação aos heterossexuais, às pessoas heterossexuais. Então, um homem, vou dizer um homem porque as mulheres... se a gente comparar, né, se a gente observar de uma maneira comparativa a cidadania de homens e mulheres, a gente vai ver que os homens têm mais privilégios e gozam de mais direitos do que as mulheres. Um homem heterossexual tem 126 direitos a mais do que um homem homossexual. Por exemplo? Todos os direitos sucessórios, todos os direitos previdenciários, o direito à adoção, todo esse conjunto de direitos, os direitos migratórios também, esses direitos são todos excluídos, quer dizer, eles são todos subtraídos
dos homossexuais porque ele não tem acesso ao casamento civil igualitário. São todos direitos correlatos ao direito ao casamento, que institui a entidade familiar, né, o direito ao casamento civil, institui a entidade familiar, portanto, a obrigatória proteção do Estado é a família que nasce dessas uniões. Agora, deputado, dentro desse tema casamento, há uma diferença entre casamento e união civil? Sim, há uma diferença. São duas figuras jurídicas para dar conta das relações conjugais. Existe a união estável, né, e existe o casamento. Uma união estável pode ser convertida em casamento. Essa figura da união estável ela foi introduzida na Constituição, na Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Então, a Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 88, introduziu a união estável como figura jurídica, né, como uma figura para dar conta das relações conjugais, porque naquele momento havia homens casados no civil com mulheres e esses homens tinham concubinas. Outros que não eram casados no civil viviam em regime de concubinato com mulheres. Então nós temos aí dois tipos de concubinato. O concubinato puro, que é esse do casal que se relacionava sem oficializar através de um casamento, mas tinha lá uma vida, uma família constituída, tinha filhos. E havia o concubinato impuro, que era aquele que nascia do adultério. O cara era casado e mantinha uma mulher fora do casamento. Só para explicar. Até então, até a Constituição de 88, as mulheres concubinas, as mulheres que viviam em regime de concubinato, quando esses homens morriam, não tinham direitos previdenciários, sucessórios, nenhum desses direitos garantidos. Até então, só a justiça garantia esses direitos através de decisões de juízes. Então a Constituição introduziu essa figura da união estável. E já naquele momento, a redação, quando foi introduzido esse parágrafo 3º no artigo 226 da Constituição, a redação já foi feita de modo a excluir, já naquele momento, as uniões estáveis homoafetivas, porque também havia já naquele momento, havia uma série de casais homossexuais que viviam em união estável, mas que essa modificação na Constituição acabou não contemplando eles. Mas eu queria que o senhor explicasse, dentro desse aspecto, eu li um artigo do senhor em que o senhor fala que a união civil seria uma forma de segregar. Isso, exatamente. Porque o que vocês defendem é um casamento mesmo com todo o direito Claro. normal de celebração, aquilo que Claro. ocorre normalmente numa união entre homem e mulher. A gente não tem que se contentar com a união estável, porque há um discurso que tenta dizer assim: vocês não precisam brigar pelo casamento, vocês podem ficar com a união estável. Para que vocês querem casamento? Ora, a gente quer casamento porque o casamento é um direito civil. Não estamos falando aqui do sacramento do casamento, que o sacramento é uma concepção da Igreja Católica, das religiões cristãs, na verdade. Ninguém está pedindo sacramento, a gente está pedindo o direito. O direito civil chama-se casamento. Portanto, se a gente diz que um grupo tem um direito a mais do que outro, então nós estamos fazendo uma discriminação jurídica, que é proibida pela Constituição Federal. Um dos artigos pétreos, né, uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal é a não discriminação. Ou seja, todos somos iguais perante a lei. Só acredita que essa questão da celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso aí é que acaba ferindo mais essa questão do preconceito que há por trás de toda essa causa? Não deveria haver preconceito nenhum, porque os homossexuais não estão pedindo para se casarem nas igrejas cristãs. Isso é um equívoco. Garantir o direito ao casamento civil aos homossexuais não quer dizer que padres e pastores tenham que, a partir de então, casar homossexuais nas suas igrejas, celebrar o casamento nas suas igrejas. Isso não é verdade, isso é uma mentira dita para jogar a opinião pública contra a reivindicação dos homossexuais. Nenhum homossexual está reivindicando celebração do seu casamento nas igrejas cristãs. O que os homossexuais estão reivindicando é o direito ao casamento civil, que é um direito garantido, e a todos os outros direitos correlatos, porque só isso vai fazer com que os homossexuais sejam considerados cidadãos plenos, ou seja, que nós sejamos considerados igualmente pelo Estado. E não importa que eu queira ou não casar, porque essa é uma outra confusão feita propositadamente. Existem vários heterossexuais que não querem casar. Não é verdade? Muitos não querem casar, mas eles sabem que têm o direito. Eles podem passar a vida sem casar, ou eles podem casar com 70 anos. Quando ele decidir casar, o direito está garantido para ele.
Para os homossexuais, não. Deputado, como é que está a situação dessa, seja união civil ou casamento? Porque parece que dá até um certo nó na cabeça do cidadão, porque é tanta informação. Você vê casamento, o Congresso, ou melhor, o Supremo Tribunal, né, aprovando algumas uniões e, ao mesmo tempo, notícias de casamentos que acabam se frustrando por decisão, até por ação do Ministério Público. Como é que está realmente isso? Até que ponto é válido, não é válido? E aprovação no Congresso, só acredita que isso ocorra num prazo curto ou ainda é uma luta muito longa? Olha, quanto ao prazo em que a gente vai conseguir, né, que a gente vai conquistar esse direito, eu não consigo dizer com precisão, porque o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, é composto, em sua maioria, por deputados conservadores, né? Eu não poderia dizer com precisão, mas eu acho que a luta não está no âmbito do Congresso só, a luta está na sociedade. E há em curso uma campanha pelo casamento civil igualitário que tem pautado a sociedade de maneira correta. E a sociedade pode fazer uma pressão de fora para dentro e obrigar o Congresso a discutir essa pauta, porque o ficha limpa só foi aprovado porque a população se colocou a favor dessa pauta. Se dependesse só do Congresso Nacional, o ficha limpa não seria aprovado. Mas como eu ia explicando para você, vamos desfazer o nó. Eu comecei a explicar exatamente para desfazer o nó. Essa união estável, essa figura da união estável que foi introduzida lá na Constituição de 88 e que tinha por objetivo garantir os direitos da mulher concubina, que até então, até esse momento, quando ela se separava, quando o marido se separava dela ou quando ele morria, essa pessoa não tinha direito a nada. Então, a Constituição, para proteger os direitos dessa mulher, criou a figura da união estável e disse: é possível que essa união estável, reconhecida legalmente, é possível que ela seja convertida em casamento depois, se for do interesse das pessoas em união. Então, os heterossexuais têm direito hoje a um casamento direto, a habilitação direta, você vai no cartório e se casa, ou você pode fazer uma união, reconhecer uma união estável e no dia que você quiser, você vai lá e converte essa união em casamento. Não é toda união que pode ser convertida em casamento. Por exemplo, se um homem já for casado no civil e viver em regime de concubinato com a outra mulher, essa união estável dele com essa outra mulher pode ser reconhecida. E se ele morrer, os filhos dessa união estável serão tão herdeiros quanto os filhos do casamento. Concorda? Ok. E essa união estável não pode ser convertida em casamento, porque é uma união estável que nasceu do adultério. Mas a união estável pura, digamos assim, aquela em que duas pessoas se juntaram porque elas não querem casar nesse momento, mas vivem em união estável, essa união estável pode ser convertida em casamento. Bom, os homossexuais não têm direito nem a uma coisa nem a outra. A partir do ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que vale para o país inteiro. E, a partir dessa decisão do STF, julgando uma DIN, proposta pelo governo do Rio de Janeiro, a partir dessa decisão do STF, os cartórios agora têm que reconhecer as uniões estáveis. Mas essas uniões estáveis não podem ser convertidas em casamento em todos os lugares. Em alguns lugares do Brasil, alguns juízes têm convertido as uniões estáveis em casamento. Em outros lugares, não. Em alguns lugares do Brasil, o Ministério Público está entrando com ações contra a conversão da união estável homossexual em casamento. Em outros lugares, não. Então, isso faz com que a gente não possa deixar essa decisão no âmbito do judiciário. É preciso que o Congresso discuta essa pauta e vote para que isso seja uma lei, ou seja, para que não haja decisões contrárias. Um juiz age de um jeito no Rio Grande do Sul, um outro juiz age de um outro jeito no Rio Grande do Norte. O Ministério Público age de um jeito no Rio de Janeiro e o Ministério Público age de um outro jeito na Bahia. Então, para evitar essas contradições, é preciso que o Congresso vote e converta em lei aquela decisão do STF. Ou seja, as uniões estáveis homoafetivas passam a ser reconhecidas, incluindo aí o direito a convertê-las em casamento civil. Fica uma curiosidade em relação né, no Congresso, já que a gente vê alguns parlamentares muito radicais, né, contra a causa homoafetiva. No trato pessoal, no dia a dia, o senhor sente que há algum tipo de preconceito ou há um tratamento, pelo menos no âmbito do Congresso, de uma forma mais civilizada? Não, as pessoas são civilizadas, ninguém me trata com deselegância no trato pessoal. Não tenho relação com todos eles, porque
São 513 deputados, né? Com alguns eu mal encontrei uma vez no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. Não é essa deselegância não, mas é óbvio que a minha presença e o fato de eu desconstruir uma representação negativa da homossexualidade dentro do Congresso Nacional incomoda alguns dos deputados. Sim, há deputados com visível má vontade em relação ao que eu represento. Eu represento uma negação de todos os discursos negativos, né? Todo discurso que tenta empurrar os homossexuais para a subalternidade, para a marginalidade, todos os discursos que tentam pintar a homossexualidade como algo ruim, como um destino imperfeito, eu nego tudo isso. Eu sou uma afirmação contrária disso tudo. Porque eu sou um cara, embora tenha vindo da pobreza, digamos assim, emergido da pobreza, eu emergi da pobreza graças à educação, eu transformei a minha vida graças à educação. Então eu sou uma pessoa com uma formação sólida, acadêmica, com anos de militância nos movimentos sociais. Portanto, é difícil para esses caras lidarem com isso, né? Estão habituados a lidar com uma representação da homossexualidade caricata, negativa. Então eu entendo, ainda que não haja deselegância ali no trato pessoal, eu vejo que incomoda visivelmente eles, né? Aquele sempre foi um espaço masculino, de afirmação da masculinidade heterossexual, né? Nós temos, na história do Congresso Nacional, nós temos o Clodovil como a única figura pública assumidamente homossexual que entrou no Congresso Nacional. E mesmo assim o Clodovil não desconstruía essa representação negativa e caricata da homossexualidade. Comigo é diferente, eu sou o contrário disso. Então, toda a tentativa daquele espaço se afirmar como um espaço da virilidade masculina se esbarra em mim, porque eu sou homossexual assumido, uso essa flor o tempo inteiro na lapela do meu terno, ou seja, eu demarco o tempo inteiro por uma questão política, ideológica, eu demarco mesmo a minha posição como homossexual assumido, porque eu acho que o Congresso Nacional tem que ser um lugar da múltipla representação. Aquele não é um espaço só para homens brancos. Ali é um espaço também para as mulheres negras, para os representantes dos povos indígenas, para os representantes dos homossexuais, né? Então eu acho que a minha presença de alguma maneira incomoda quem gostaria que o Congresso fosse um espaço majoritariamente masculino ou completamente masculino e de afirmação da masculinidade heterossexual contra a homossexualidade. O senhor tocou em outras minorias. O mandato do senhor se estende a outras questões também dos direitos humanos, né? Sim, o que mais claro. o senhor tem atuado além dessa questão afetiva? E muitas outras questões, né? Eu sou membro da Comissão de Educação, Educação e Cultura, que são duas áreas que eu trabalho bastante. Eu sou representante para o Rio de Janeiro na Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, então essas questões culturais estão muito ligadas e eu procuro sempre costurar uma questão à outra. Por exemplo, eu estou militando bastante em favor dos direitos do povo de santo, do chamado povo de santo, dos adeptos das religiões de matriz africana que são sistematicamente perseguidos e difamados no Brasil, né? A despeito dos negros e dos seus descendentes terem colaborado para a identidade nacional e para a cultura brasileira, há uma perseguição em curso contra os terreiros de candomblé e os centros de umbanda. Então eu tenho uma defesa muito, muito forte dos direitos dessa população, né, desse segmento da população. E por serem religiões trazidas pelos negros, de alguma maneira é uma religião praticada também por afrodescendentes. Então o combate ao racismo que eu faço está articulado em defesa, por exemplo, dos povos dos adeptos das religiões de matriz africana. E isso também está ligado à defesa da cultura, porque há expressões culturais ligadas a esses terreiros. Expressões culturais, o que a gente chama de cultura popular, né? Os jongos, por exemplo, no Rio de Janeiro o jongo é muito forte, ou o maracatu, no caboclinho, e todas essas manifestações culturais que são ligadas a essas religiões acabam sendo defendidas, portanto há uma atuação aí na esfera da cultura. Além disso, eu sou membro de uma comissão especial que discute o ensino médio no Brasil, né? E nessa discussão em torno da qualidade do ensino médio, a gente acaba também tratando do ensino fundamental e do ensino superior, porque todos os problemas em torno do ensino médio passam de alguma maneira pelo ensino fundamental, pelos problemas do ensino fundamental e incidem no ensino superior. Tem uma atuação também muito clara, digamos assim, uma atuação política muito clara em favor da defesa, por exemplo, das pessoas com doenças raras, que são doenças incapacitantes, né? Há um projeto meu, inclusive, protocolado, que
assegura, no âmbito do SUS, o tratamento para as pessoas com doenças raras. Ou seja, tem uma atuação muito ampla. Na verdade, é a imprensa que acaba concentrando a cobertura da minha atuação na questão LGBT. E faz isso porque não há outro deputado assumidamente gay que defenda essa causa de maneira tão clara. Então a imprensa acaba dando um espaço maior para isso. Deputado, insistindo um pouco mais nessa temática, Sim. né? Eu queria que o senhor relatasse um pouco a questão da violência, né, contra homossexuais. Tem casos assim terríveis, me parece, né? Algum que o senhor ficou assim extremamente chocado? Olha, Vanderlei, são casos terríveis e frequentes, lamentavelmente, né? Assim, a última pesquisa do Grupo Gay da Bahia, que é um dos mais ativos e um dos mais antigos no Brasil, e essa pesquisa do Grupo Gay da Bahia, ela está em consonância com uma estatística levantada agora pelo governo federal, através do Ministério dos Direitos Humanos, quer dizer, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que não é ministério ainda. Tanto essa pesquisa, essas estatísticas do Ministério, da Secretaria de Direitos Humanos, quanto as estatísticas do GGB, a pesquisa do GGB, mostram que praticamente morrem 2 homossexuais a cada 24 horas no Brasil, em todo o Brasil. Isso é muito grave. Muita gente pode dizer assim, ora, mas morrem outras pessoas. É preciso explicar uma coisa para a população, para que ela entenda. Todos nós, independente de se a gente é gay, se a gente é hétero, se a gente é travesti, se a gente é mulher, homem, quer dizer, do gênero masculino, feminino, se a gente é criança, se a gente... Bom, todos nós, independente disso, estamos submetidos a uma violência urbana, né? Uma violência urbana que tem a ver com o trânsito, uma violência urbana que tem a ver com o tráfico de drogas, com o aumento da criminalidade, enfim. Todos nós estamos submetidos a essa violência, independente da nossa orientação sexual. Mas existe uma violência que só os homossexuais são vítimas, que é a violência homofóbica, o chamado crime de ódio. Esses 2 assassinatos por dia é diretamente relacionado ao ódio, ao crime de ódio. Então, além da gente estar dentro das estatísticas mais amplas sobre morte no Brasil, existe uma estatística específica, ou seja, uma violência que só eu, como homossexual, sou vítima, você não. E esse é o crime de ódio, que é o crime motivado pelo ódio. E o ódio é o ódio não contra uma pessoa, mas é o ódio contra o grupo ao que essa pessoa pertence. Então, cada homossexual que morre dessa maneira violenta, na verdade, esse crime queria se abater não só sobre ele, mas sobre toda a comunidade a que ele pertence. Por isso mesmo, o assassino não se contenta em tirar a vida, em dar um tiro. Ele vai lá depois, fura os olhos, arranca a língua, corta o pênis, degola. Então, Mas isso já aconteceu envolvendo assassinato de homossexuais, esse tipo de Mas isso mutilação? Só acontece. Em quase todo assassinato de homossexual, a mutilação vem acompanhada. A violação mutila os órgãos sexuais? Mutila os órgãos sexuais, fura os olhos, degola, empala o cadáver. Você me perguntou sobre crimes que me chocaram. Eu perdi 2 amigos para violência homofóbica na Bahia, quando eu morava lá. Eles foram mortos de maneira brutal. E no Rio de Janeiro, há 2 anos, um garoto de 14 anos, ou seja, portanto um adolescente que ainda não estava nem vivendo plenamente a sua orientação sexual, foi morto numa emboscada feita por 3 homens, e ele foi torturado por quase 3 horas, antes de ser enforcado com a própria camisa e ter o rosto esfacelado com uma pedra e jogado num lixão. Esses crimes, deputados, ficam impunes? Há uma condenação? Quase sempre ficam impunes. Quase sempre ficam impunes porque, eu disse para você, há a homofobia soft, a homofobia dura, que é essa que se expressa no assassinato, e a homofobia soft, que a gente chama de homofobia social, que é aquela que envolve os diferentes setores da sociedade. Ou seja, um juiz ou um delegado pode não investigar corretamente um caso, pelo simples fato da vítima ser homossexual. Inconscientemente, aquele delegado acha que aquela pessoa mereceu aquele crime. Porque ele internamente também tem homofobia. Ele acha que homossexuais, ele desaprova os modos de vida homossexuais. Ele não quer que o filho dele seja gay, ele não gosta de gays, então no íntimo dele, ele acha que o gay mereceu aquele assassinato. Então ele já não vai se empenhar da maneira que ele se empenharia no outro crime. Então, na falta de
de levantamento das provas, ou seja, no inquérito policial já há uma deficiência que impede que o juiz julgue os assassinos, uma vez identificados, julgue os assassinos, e muitos foram liberados por falta de prova. E outros, havia provas, mas o juiz deu penas brandas, porque o cara ia lá e dizia, olha, eu matei essa, desculpa usar esse termo, mas é o termo que eles usam, eu matei esse viado porque ele deu em cima de mim. Ele deu em cima de mim, então eu não gostei, fui lá e matei ele. E por mais que essa justificativa seja uma justificativa estúpida, que ela não possa ser jamais acatada por nenhum tipo de juiz, muitos juízes deram penas brandas para assassinos com base nessa argumentação. Deputado, vítimas desse tipo de violência, o que faz? Denuncia, procura quem? Vocês Olha, têm uma entidade? A vítima, quando assassinada, ela não pode fazer nada, mas a família... Desculpe, eu falo, a família, obviamente, claro. A família. A família quase sempre tem muita vergonha de admitir que o filho era gay. E essa vergonha de admitir que o filho era gay é uma amostra do que a gente chama de homofobia soft, de homofobia social, né? A família não admitir que o filho era gay, ela prefere, ela engole o assassinato, ela engole a humilhação pública para não ter que dizer para todo mundo que o filho dela foi morto porque era gay, ou seja, que foi vítima de um crime de ódio. Mas a família que decidir tornar isso público, ela pode ir sim, ou seja, o Ministério Público tem que, todo crime é público, todo crime tem que gerar um inquérito, todo assassinato tem que gerar um inquérito, independente da vontade da família ou não. O Ministério Público tem que instaurar um processo aí, tem que prestar uma denúncia por conta desses assassinatos, queira a família ou não. Se a família tiver interesse e ela quiser colaborar para um mundo melhor, ela vai lá e diz, olha, meu filho era homossexual e é provável que ele tenha sido morto por conta disso. Eu espero que a investigação siga essa linha. Então, já os outros crimes que não são assassinatos, mas, por exemplo, as agressões que são feitas nas portas das boates, né, enfim, essas podem ser denunciadas. Mesmo que o delegado não acate, a pessoa deve procurar uma instituição, uma organização não governamental que represente o direito dos homossexuais, pode até de alguma forma se articular com o meu mandato. Não é meu papel fazer isso, mas não é papel de um parlamentar federal fazer isso. Mas eu faço isso como cidadão, e como cidadão diretamente interessado nessa questão, já que sou homossexual. Eu posso ajudar e orientar muita gente que foi vítima de agressões, não assassinatos. Eu posso, inclusive, orientar também famílias de pessoas que foram assassinadas a conduzir, digamos assim, a procurar e identificar as instituições que podem lhe ajudar a solucionar esses crimes. Deputado, o assunto é muito complexo, o tempo é curto, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Opinião. Agradeço ao senhor pela participação em nosso programa e a você que nos assistiu. Até uma próxima oportunidade. Lembrando sempre que você pode acompanhar também esse programa através da internet, por intermédio do nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Você assistiu ao programa Opinião sobre homofobia, aqui no Memórias, o espaço criado para lembrar as produções da TV Assembleia ao longo dos seus 20 anos de transmissão. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, 20 anos mais perto de você.